Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre medidores de vazão, dando ênfase naqueles que trabalham com redução de área, e a gente vai estar aplicando a equação de Bernoulli para poder estudar esse tipo de medidor. Inicialmente, quando a gente fala em medir vazão, a gente tem o método direto, que é aquele mais tranquilo de trabalhar. Tanto a vazão mássica quanto a vazão volumétrica, ela pode ser medida manualmente. Então, se você tiver, por exemplo, uma balança e um cronômetro, você consegue pesar a quantidade de um material que sai, de um fluido que sai de um escoamento, em um determinado tempo e achar aqui, então, quilogramas por segundo, por exemplo. Então, você vai estar achando a vazão mássica. A mesma coisa que a gente ir na torneira, colocar um copo embaixo da torneira e cronometrar uma quantidade de água que sai, para poder pesar essa quantidade de água que saiu para saber quanto que está a vazão daquela torneira. Isso também pode ser feito de maneira volumétrica, ou utilizando a densidade, ou utilizando um becker ou algum copo que tenha uma marcação de volume. Os medidores de restrição, então a gente vai estar fazendo uma interferência no escoamento para poder medir qual que é a vazão que está passando. Para isso, a gente vai estar utilizando uma redução de área. A maneira que essa redução de área é feita pode ser diversas formas, a gente vai entrar um pouquinho em alguns principais, mas todas elas têm esse princípio de fazer uma aceleração no escoamento que está vindo aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma tubulação aqui comportada, aqui, anteriormente, com um diâmetro conhecido, e vai ter uma velocidade distribuída aqui, considerando que elas têm uma velocidade média aqui nesse volume de controle. Aí, chega num ponto que a gente faz uma redução da área, como a gente está mantendo a vazão constante, esse fluido vai ter uma aceleração. Então, a velocidade vai ser maior aqui. E isso vai causar uma diferença de pressão entre esses dois pontos. E é aí que entra a nossa medição. Então, em vez de a gente estar medindo a velocidade aqui e a velocidade aqui, a gente vai estar medindo a diferença de pressão entre esses dois pontos aqui, entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, a gente coloca uma tomada de pressão aqui, uma tomada de pressão aqui, ou um medidor diferencial entre esses dois pontos, em cima e embaixo. E a gente vai medir a diferença da pressão nesse ponto aqui e a diferença com esse daqui, com relação a esses dois aqui. Então, tendo essa diferença de pressão, a gente consegue estabelecer qual que é a vazão que está trabalhando nesse fluido. Desde que a gente conheça aqui, por exemplo, as áreas, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser conhecidas, mas a gente não vai estar medindo diretamente a vazão nesse caso aqui. Quando a gente reduz aqui a área, a gente vai fazer com que o fluido escoe nesse pedacinho que tem aqui embaixo, com essa redução aqui. Só que aí, com isso, a gente gera essas zonas de recirculação. Então, aqui não vai ter escoamento propriamente dito para frente, como a gente estava tendo aqui. Então, aqui a gente vai ter uma quantidade de fluido que vai ficar com uma zona morta aqui, que, por sinal, vai causar aí também essa diferença de pressão. Para a gente, que a gente vai considerar aqui, as linhas de corrente, elas são retas. Então, são todas para frente. Então, a gente vai fazer a modelagem em uma linha de corrente central aqui, ó, e considerar que ela seja reta. E também a gente precisa estar ciente de que a gente está considerando que a pressão aqui nesse ponto 1, então qualquer altura aqui ou aqui no centro, vai ser uniforme. E aqui na pressão no ponto 2 também vai ser uma pressão uniforme, porque seria a pressão que a gente vai estar conseguindo medir, por exemplo, experimentalmente. Essa região aqui seria a região de vena contracta, essa aqui de cima. Para fazer o equacionamento dos medidores de vazão por restrição, a gente precisa de duas equações que a gente já viu aí. E a gente vai aplicar elas para a seção 1 e para a seção 2. Então, a gente precisa da equação da continuidade, que é aquela que vai estar trabalhando com a vazão, então o somatório das vazões no volume de controle, velocidade e área, e a equação de Bernoulli que a gente viu na aula passada. Então, a gente vai aplicando ela aqui para o ponto 1, vai ter a parcela de pressão, de velocidade e de altura, e no ponto 2, a parcela de pressão, velocidade e altura. E a gente vai fazer essa aplicação lá dentro da nossa geometria e fazer as devidas considerações que a gente tem que fazer para poder estar achando qual é a relação entre as velocidades aqui. Então, para aplicar a modelagem que a gente vai ver a partir de agora, a gente precisa fazer algumas considerações. A primeira dela é o escoamento permanente, ou seja, nossas propriedades não vão mudar com o tempo. A gente vai ter duas velocidades diferentes, mas no ponto 2, a velocidade 2 é sempre velocidade 2. No ponto 1, velocidade 1 sempre velocidade 1, pressão, densidade e tudo mais. O escoamento é incompressível, então se o escoamento é incompressível, a gente não tem variação de densidade
dentro da nossa geometria. A gente vai fazer a modelagem ao longo de uma linha de corrente. Então, quem não lembra ainda que é linha de corrente, volta na aula passada que foi explicado um pouquinho melhor. Não vamos considerar as forças de atrito, então a parede vai ser como se ela fosse lisa. Então, a gente pode considerar a velocidade média com isso aqui. A gente vai ter uma velocidade uniforme, ou média, que vem daqui da 4, na seção 1 e na seção 2. Então, em qualquer ponto da seção 1, a gente tem velocidade 1. Em qualquer ponto da seção 2, a gente tem velocidade 2. A gente não vai ter curvatura nas linhas de correntes, então eu já falei sobre isso, a gente vai ter linhas de correntes retas. E a pressão vai ser uniforme, então, por causa disso, em cada uma das seções. E aqui a gente vai considerar a altura 1 como igual à altura 2. Então, vamos ver por que a gente vai fazer isso aqui. Aqui, então, a gente tem a nossa tubulação. Ela vai estar com essa restrição de área aqui. E a gente vai estar analisando a região 1, que seria essa que está destacada aqui em verde, e a região 2, e vai aplicar a equação de Bernoulli entre esses dois pontos. Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai considerar é que a gente vai pegar essa linha de corrente que está aqui no centro. Então, a gente vai pegar e aplicar o balanço aqui nessa linha de corrente. Então, seria como se a gente estivesse olhando esse ponto aqui, e considerando que toda essa seção possui as mesmas propriedades. Então, a mesma velocidade, a mesma pressão em qualquer um desses pontos aqui. A gente vai considerar com isso que Z1 é igual a Z2. Então, se a gente considerar essa linha de corrente aqui, a gente não tem diferença de altura. Isso permite a gente fazer essa consideração. E aí, eu vou precisar aqui, ó, do diâmetro 1 e do diâmetro 2 para poder fazer essa análise. Dessa primeira consideração que a gente tem aqui, a gente já tem que Z1 é igual a Z2. Se eu jogar Z2 para o lado esquerdo, aqui é o Z1 para o lado direito, a gente vai ter ele se anulando. Então, a gente pode considerar aqui, ó, que Z1 é igual a Z2, então a gente pode tirar essa parcela aqui da equação de Bernoulli. Vai sobrar para a gente, então, aqui a pressão mais a velocidade ao quadrado sobre 2, aqui no ponto 1, vai ser igual a pressão no ponto 2, sobre a densidade, mais velocidade ao quadrado, V2 aqui, sobre 2. E aí, eu posso isolar essa equação aqui, ó. Tudo que for pressão, eu vou botar no lado esquerdo, tudo que for velocidade, eu vou colocar lá no lado direito. Destacando, então, só que eu vou deixar P1 e P2 aqui, ó. Então, eu vou passar o P2 para cá. Já vou jogar aqui, ó, a densidade multiplicando as velocidades. E vou colocar o 2 em evidência aqui também, porque a gente já tem as duas parcelas dividindo por 2. Então, aqui do lado de cá, a gente vai ter V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Quem tiver em dúvida faz o passo a passo, mas é tranquilo de sair daqui para lá. Essa equação que a gente obteve aqui, ela é a diferença de pressão com relação às duas velocidades. Mas eu vou querer isolar uma dessas velocidades aqui para poder estar calculando. Então, a minha ideia é que eu tenha apenas uma das velocidades como incógnita. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui P1 menos P2 da maneira que está, e vou fazer uma manipulação matemática aqui para eu poder isolar uma dessas equações, uma dessas variáveis nessa equação. Então, aqui, ó, se eu colocar V2 ao quadrado para fora, dentro dos parênteses aqui, eu vou ter 1 menos V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado. Então, esse V2 aqui do lado desse pedacinho da equação, ele vem para poder balancear. Então, por exemplo, aqui, se vocês estão com dúvida de como que foi feito isso aqui, se eu fizer a distributiva, eu tenho que chegar nessa equação aqui. Então, como é que ficaria aqui? P1 menos P2 é igual a ρ sobre 2. Jogando aqui para dentro, V2 ao quadrado, 1 vezes V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado sobre V2 ao quadrado, vezes o V2 ao quadrado. Então, aqui eu voltaria na minha equação original. Então, tá ok. A gente vai utilizar essa equação aqui de cima vermelha. E aí, vai tentar agora achar uma relação entre as velocidades para poder ficar com apenas uma velocidade de incógnita. Aí, eu falei para vocês que a gente usa Bernoulli e a continuidade. É aqui que a continuidade vai estar entrando. Aí, na seção 1, a gente vai ter uma entrada. Então, ρ1, V1
a área da seção 1, que é aquela que corresponde ao diâmetro 1. A gente vai ter ela saindo pela seção 2, então ρ2, V2, A2 tem que ser igual a zero. Isso aqui está dizendo pra gente que tudo que está entrando na seção 1 está saindo pela seção 2, não tem acúmulo dentro do escoamento. Se a gente considerar o escoamento como sendo incompressível, a gente vai ter que ρ1 é igual a ρ2. E aí a gente pode chegar na relação aqui, que vai ser V1 A1 é igual a V2 A2, ou seja, a vazão no ponto 1 é igual a vazão no ponto 2. E aí o que eu quero agora? Eu quero rearranjar ela de maneira que eu fique só com velocidade de um lado e só com área do outro lado. Então, se eu deixar aqui, ó, V1 sobre V2, eu vou ter aqui A2 sobre A1. O que já está bem perto do que a gente precisava lá na equação, mas lá a gente estava trabalhando com velocidade ao quadrado. Então, se eu pegar e elevar todo mundo ao quadrado, eu vou chegar na relação que eu preciso para substituir lá na equação. Então, vamos colocar aqui essa relação e vamos levar todo mundo ao quadrado. Se você eleva um lado da equação ao quadrado e o outro também, não tem problema nenhum, a gente vai estar com a relação certa. Que dá para colocar também dentro do parênteses aqui. Então, a gente pode ser A2 ao quadrado sobre A1 ao quadrado. E aí, agora eu vou substituir isso na equação que eu já tinha. Então, é aquela que a gente tinha um P1 e P2, e a gente tinha uma relação entre V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado. A gente vai substituir ela e vai ficar com o seguinte. P1 menos P2 vai ser igual a ρ, V2 ao quadrado, que a gente tirou de dentro do parênteses, sobre 2, que vai multiplicar 1 menos A2 sobre A1, isso aqui tudo ao quadrado. Percebam que agora, se eu quiser, eu consigo isolar a velocidade 2. Então, sem ter informações mais de velocidade, se eu isolar ela, eu consigo calcular a velocidade para esse escoamento, sabendo a diferença de pressão e as relações entre as áreas. Então, V2 isolando ali vai ficar igual a raiz 2 vezes P1 menos P2. Quem tiver com dúvida faz o passo a passo com calma. Isso aqui dividido por ρ, que vai multiplicar aqui dentro da raiz ainda, 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado. Fechando aqui. Só reescrevendo aqui para ficar mais bonitinho. A gente vai ter a raiz disso aqui tudo. Então, se eu calcular aqui, ó, se eu souber a diferença de pressão, a área 2, que é aquela área menorzinha, e a área 1, eu consigo calcular uma das velocidades. Calculando as velocidades, a gente consegue chegar numa vazão mássica. Então, a vazão mássica, que vai ser a mesma coisa que multiplicar ρ, V2 A2. A área 2 é conhecida, a densidade é conhecida, e a velocidade 2 a gente consegue pela essa equação anterior. Então, experimentalmente, a gente pode ir no laboratório e calcular a diferença de pressão, obter a diferença de pressão para calcular qual que vai ser a velocidade. Importante aqui, ó, que isso aqui, ó, é a relação teórica. Dependendo do tipo de medidor que a gente vai trabalhando, a gente tem que fazer uma correção, porque as áreas não são exatamente medidas certinhos como a gente gostaria, então a gente vai trabalhar com coeficiente de correção que vai deixar a vazão mais próxima aí do que seria realmente. A vazão que a gente vai obter, então, ela vai ser proporcional a essa raiz quadrada aqui, ó, da diferença de pressão, detectada pelas tomadas que a gente vai colocar lá na geometria que a gente vai analisando. Quais são as dificuldades de aplicar esse tipo de medidor? A gente tem dificuldade em determinar a área 2, então eu vou reforçar isso para vocês mostrando imagens. O escoamento ele só é uniforme, ele é perfeitamente uniforme quando a gente está trabalhando com Reynolds bem elevados, então a gente tem que estar com escoamento bem com velocidade alta. Em alguns casos, os efeitos de atrito eles podem ser importantes, então a gente teria aí alguma alteração nessa velocidade.
E a posição em que a gente vai colocar as tomadas de pressão, elas podem influenciar. Se a gente estiver muito longe, por exemplo, da geometria que a gente está aplicando, da redução de área, a gente pode ter problema, então pode ter uma diferença de pressão diferente aí do que a gente realmente teria para o cálculo da vazão teórica. Então, aí, para ajustar essas diferenças que a gente tem, a gente vai trabalhar com o coeficiente de descarga, que vai ser esse C aqui. O coeficiente de descarga a gente vai colocar na equação e ele vai depender do tipo de medidor que a gente estiver trabalhando. Então, se a gente tiver com uma placa orifício é um tipo, se a gente tiver com tubo Venturi é outro. E essa equação aqui, ó, é só rearranjada aquela equação da vazão teórica. Então, a gente tem a área, que tem a relação entre a velocidade vezes a densidade, só modificando ela matematicamente. Se quiser calcular tudo separado, não tem problema nenhum. Esse coeficiente aqui, então, a gente tem que analisar qual é o tipo de geometria que está trabalhando. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Um dos medidores de restrição que são bem simples de ser construídos seria posicionar uma placa fininha dentro do escoamento. Então, aqui seria a nossa tubulação. A gente coloca uma placa que tem aqui ó, uma restrição de tamanho, ou seja, tem um furinho dentro dela. Ela tem uma geometria fácil de construir, mas ela tem uma alta perda de carga. Então, a gente vai estar, por exemplo, se a gente tiver uma bomba dimensionada para escoar isso aqui, ela vai ter que estar compensando essa perda de carga que vai estar acontecendo aqui. E aí, a gente tem aqui, a gente consegue medir esse dt, que seria o diâmetro do orifício, mas a gente não sabe exatamente qual seria o diâmetro aqui na área 2. Então, a tomada de pressão ela deve ser o mais próximo que a gente puder aqui dessa plaquinha, certo? Então, aqui a gente teria a tomada de pressão 2, e aqui a gente teria a tomada de pressão 1. Então, a gente vai estar analisando essa região aqui e essa região aqui. Ilustrando a placa de orifício aqui, então, a gente tem, aqui seria onde vai ser engatado a tubulação, e a gente tem um furo dentro dela, ó. Então, aqui, ó, olhando para ela como seria uma flange com a placa de orifício ali dentro, a gente tem uma tomada de pressão aqui, e a gente tem outra tomada de pressão aqui, ó. Então, essa tomada de pressão pode ser digital, pode ser analógico, pode ser inclusive um manômetro, que é o que a gente vai analisar mais para frente. E aqui a gente tem ela com um corte, só para a gente poder analisar. Seria essa mesma flange aqui, mas com um corte. Então, é aqui onde está posicionada a placa. Para a placa orifício, então, a gente tem essa correlação que vai estar dando para a gente o coeficiente de descarga. Então, é equação grande, mas ela não é difícil, nada que a calculadora de vocês não faça aí. Precisa saber, então, a relação entre o furinho, o tamanho do furo e o diâmetro do escoamento, da tubulação. Então, precisa saber essas duas relações para colocar o beta aqui. E precisa conhecer o número de Reynolds, que a gente ainda vai estar olhando na próxima aula como calcula. Mas ele vai determinar para a gente qual é o tipo de escoamento que a gente vai estar trabalhando, se ele é laminar ou é turbulento. Mas a gente vai estar conseguindo calcular aqui ó, o coeficiente de descarga para esse tipo de placa. E a gente multiplica esse coeficiente aqui pela vazão teórica que a gente achou e vai encontrar a vazão mássica real do escoamento. Uma maneira de diminuir, então, um pouco a perda de carga e a gente ter uma transição um pouco mais suave entre o diâmetro 1 e o diâmetro 2 é utilizar um bocal. Ele parece com a placa de orifício, mas ele tem uma região mais controlada. Então, a gente vai fazer com que essa extensão aqui permita que esse diâmetro 2 seja melhor determinado. E aí, a perda de carga diminui um pouco, não é tão alta quanto a gente tinha na placa orifício. As tomadas de pressão vão ter que ser aqui e aí aqui na saída do bocal. Então, o bocal ele é comum de ser colocado, por exemplo, dentro do escoamento aqui, onde estão as tomadas de pressão P1 e P2, e o bocal dentro da tubulação. Ou a gente pode estar utilizando ele para, por exemplo, fazer uma transição mais suave de um escoamento aqui para entrar em uma câmara pressurizada. Ou então a gente vai estar utilizando ele para poder estar realizando essa diferença de pressão e também estar suavizando aqui essa entrada de fluido dentro dessa câmara. Aqui a gente tem um exemplo dele. A gente tem um bocal dentro de uma tubulação aqui, ele se assemelha bastante com o tubo Venturi, mas o tubo Venturi ele aumenta novamente depois, então esse aqui ele acaba aqui. E aqui tem uma imagem, uma ilustração de como ele funciona. O bocal, então, ele tem essa equação um pouquinho mais simples, mas ainda vai estar dependendo do número de Reynolds e da relação entre o tamanho ali da saída, D2, ou o diâmetro dt, com o diâmetro da tubulação. Outro tipo de medidor, então, é o tubo Venturi.
ele parece com o bocal aqui na restrição, mas a restrição ela é física, então a gente não tá com ele dentro do escoamento. Ele é uma tubulação que diminui de área realmente. Ele tem uma menor perda de carga, porque ele vai estar diminuindo aqui ó, suavemente essa área e vai estar aumentando novamente também de uma maneira mais suave. Então, em relação à perda de carga, ele possui uma menor perda de carga quando comparado com os outros dois que a gente acabou de ver. Mas ele é bem mais caro para construir, porque esse material precisa ser suave e a gente precisa ter uma relação entre as duas áreas bem determinadas para poder que ele funcione direitinho. Aqui tem a ilustração dele, então ele é uma tubulação mesmo, então conecta o tubo que está vindo aqui à esquerda e à direita aqui. E a gente vai ter essa diminuição de área forçada. Então, a primeira medição de tomada de pressão aqui é essa daqui, então esse círculo ao redor aqui é uma tomada de pressão. E aqui dentro da área, nessa região menor, aqui a gente tem a segunda tomada de pressão, então P1 e P2 aqui dentro da tubulação. Para o tubo de Venturi, se ele for bem construído, a gente vai ter um coeficiente de descarga muito próximo a 1, então a vazão teórica ela funciona muito bem, dependendo do número de Reynolds que a gente vai trabalhando. Se o número de Reynolds for alto, aí acima de 2 vezes 10 na 5, a gente pode utilizar o valor de C como 0,99 e vai ter um erro muito baixo, de mais ou menos 1%. Ou a gente pode estar colocando uma daquelas equações anteriores e tentando ajustar, que, por exemplo, é o que é feito no laboratório, a gente utiliza a correlação da placa orifício para tentar ajustar o tubo Venturi quando ele não é construído com todas as partes certinhas e não é tão liso como deveria ser. Aí, a diferença de pressão, então é o que está faltando para a gente estar determinando. A gente pode estar utilizando, por exemplo, um manômetro de mercúrio. Aqui nesse caso, a gente tem um manômetro em U, que a gente já viu em umas aulas anteriores aí. O manômetro em U ele vai estar causando uma diferença aqui e a gente consegue medir isso. Sabendo qual que é o fluido que está aqui e qual que é o fluido que está aqui, a gente consegue analisar qual que é a diferença de pressão entre esse ponto 1 e o ponto 2 aqui. E aí a gente pode voltar lá na equação da velocidade e calcular qual que é a diferença de pressão aqui e jogar lá na velocidade para poder estar determinando qual que é ela. Desde que conhecida a área 2 e a área 1, a gente consegue determinar. Então, a gente vai puxar aí nos exercícios os cálculos com manômetros em U. Aqui, por exemplo, na ilustração é uma placa orifício que a gente tem aqui no centro de uma tubulação e as tomadas de pressão P1 e P2 aqui, ó, antes e depois dela, com o manômetro em U acoplado aqui embaixo. Aqui fica então um exercício para vocês tentarem resolver. Ele vai ter um tubo Venturi aqui, com áreas de seção conhecida e um manômetro de mercúrio embaixo aqui para estar aplicando a equação do manômetro para determinar qual que seria a diferença de pressão e encontrar as duas velocidades aí. Então, uma velocidade vocês podem encontrar pela equação que a gente deduziu e aí retornar na equação da continuidade e encontrar outra velocidade. E também transformar a vazão mássica em vazão volumétrica. Ok? Pela aula de hoje é isso, gente. A gente ainda vai ter como medidor de vazão o tubo de Pitot e ainda vai resolver mais exercícios sobre isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais!